Obrigado, pastor. É muito bom estar aqui. Para mim foi uma honra ter esse pastor lá na Casa de Adoração, é onde é a nossa igreja, o pastor Voneir, lá em Trindade. E eu sou filho na fé do pastor José Rodrigues. Tá aqui uma pessoa que fiquei muito feliz de ver vocês aqui, que ficou um tempo ali na MCM. Então, conheci o pastor Júlio dando aula lá na MCM. Ele ia lá, isso aí ia uma vez por mês ou por semana, né? Dava aula lá uma vez por semana. Tenho uma gratidão eterna por esse homem, porque ele foi usado para ganhar uma prima minha para Jesus. A Mônica, ela já está lá com o Senhor. Um dia ela falou assim para mim, falou assim: eu estou muito alegre, eu converti, estou lá na igreja do pastor Júlio, e nós encontramos lá um dia. Assim, para mim foi algo maravilhoso. A família dela, muito católica, minha tia, muito católica, e Deus usou a vida de vocês. Obrigado, pastor. Quero falar um pouquinho. O pastor estava falando que era fazendeiro e deixei tudo, né? Usa até botina ainda até hoje, ó. Mas nós temos uma terra ainda até hoje, lá em Goiatuba. E essa terra, quando eu arrendei, pastor, naquele começo, passou uma pessoa lá, ficou lá dentro, ficou 4, quase 5 anos sem me pagar nada. E o Senhor queria me ensinar algo, a depender dele. Eu vejo aqui muitas pessoas aqui, o irmão dando um testemunho, né, que da prosperidade do Senhor, né, que o Senhor nunca deixou faltar nada para você, que você empresta, e às vezes as pessoas não pagam, né, e você vai e perdoa. Esse é o segredo. E eu também, naquele momento, eu tive que perdoar essa pessoa, porque eu não ia receber, mas o Senhor me ensinou algo, que quem cuida de nós é Ele. Em 2003, eu estava dentro dessa fazenda, e agradecendo o Senhor por tudo aquilo que Ele tinha me dado. Compartilhei um pouco a história com a irmã ali atrás, fazendo plano para comprar mais terra, porque eu tinha um gado que não ia caber mais dentro da fazenda, e eu queria comprar mais um pedaço de terra. Mas o Senhor, naquele momento, Ele falou assim: não. Me perguntou se eu gostava daquilo. Eu falei: Senhor, o Senhor que me deu, ué. Como que eu não gosto? Ainda mais quem mexe com fazenda, né? Parece que é algo assim que Ele colocou todas as coisas ali que eu tinha naquele momento. Ele colocou de frente: o gado, uma máquina de esteira, caminhão, uma caminhonete. E naquele momento Ele falou algo para mim. Foi forte. Ele falou assim: você lembra daquele homem que estava querendo fazer uma grande colheita, que teve uma grande colheita e as coisas não cabiam mais dentro? O que eu falei para ele? Louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. Eu falei: Senhor, o Senhor está querendo me matar, mas eu vou obedecer. Ele havia falado há uns 3 anos atrás conosco, naquele encontro profético, que estava pegando as alianças. Eu tinha uma aliança, era grossa também, que era uma aliança do meu avô, que ele morreu. Minha avó falou assim: eu vou te dar uma aliança, para você fazer uma aliança para você. E eu ofertei praticamente tudo que eu tinha ali, não tinha mais nada. E para esse programa, Menina dos Olhos de Deus, lá em Montes Belos.
Aí de repente chegou minha esposa. Minha esposa é a Sheila. Estou com muita saudade dela, né? Tem 40 anos, nós somos casados. E eu estou com muita saudade. Não tem nem um mês que eu estou longe dela, mas estou com saudade. Aí o que aconteceu? Ela chegou, bem, eu quero falar algo para você. Eu dei a minha aliança de oferta, que a aliança do meu avô deu para fazer 2 alianças e ficou grossa ainda, né? Eu falei, eu também dei. E o que o Senhor fez, nos levou até o Nepal para cuidar daquelas meninas. Foi uma aliança que eu vejo que o Senhor mudou a minha vida. Como eu estava falando, nós saímos, arrumamos nossa mala e eu fui ser motorista do pastor Zé. A minha escola foi dentro daquele carro verde dele, lembra? Era a minha escola. E enfim, o Senhor nos levou ali para o Nepal. Em 2004, eu visitei a primeira vez. O Silvio estava com uma casa, a casa dele já estava com bastante menina, e o Senhor naquele momento falou conosco em respeito dessas crianças. Em 2005, arrumei minhas malas e fui embora para lá, fui enviado. E ali começou a nossa vida, ali junto com aquelas crianças. Crianças que vocês sabem da história, muitas vezes abusadas, crianças que foram vendidas para a Índia pelos próprios pais, foram traficadas para aquele lugar. E o Senhor me chamou ali para aquele lugar para cuidar daquelas meninas, eu e minha esposa. Mas a vida de missionário parece que, principalmente para goiano. Aqui, quantos goianos tem aqui? Vixe, tem muito, hein? Goiano às vezes é difícil de aprender até inglês, né? Eu não sei vocês, pelo menos os lá de Goiatuba é desse jeito, né? Não aprende inglês, era aquela dificuldade. Tinha um cachorro lá, eu chamava o cachorro não me atendia. Olhava assim, vem cá, tio, vem cá, e ele só olhava para mim, não fazia nada. Às vezes eu ia tocar ele não fazia nada, porque eu não sabia falar a língua dele. Para chamar ele, você tinha que chamar Al. E eu chamava tio, vem. Completamente diferente. Você mandar ele sair, Zal. Oh, completamente diferente. E ali um dia, eu tive que estudar para mim ter o visto. Aqui quem já viajou para fora sabe o quanto que é difícil, né? O tal do visto. Você mora num país, você precisa de um visto. Você tem que ter um passaporte, você precisa de um visto. Para você permanecer, você precisa de visto. Porque senão você não fica. Porque nós somos estrangeiros. E eu tive que estudar. Ir para um banco de uma faculdade para estudar o Nepal. O professor olhava assim para mim. Ela perguntava, você entendeu, Lucas? Ela explicava, você entendeu? E eu voltava para casa. Eu não sou muito chorado não, mas eu chorava. Ficava com vergonha. Eu não aprendi, eu falei, Deus, eu não aprendo. Não aprendo, como que eu faço? A gente enfrenta essas dificuldades. O Nepal, para você perguntar, aqui você pergunta qual que é o seu nome. Lá eu vou perguntar, Tapai Nam que errou. Tudo diferente. Cachorro lá chama cucur. E aquilo para mim era um desafio. Até que um dia, na manhã eu estava em crise. Eu falei, eu quero é voltar. Parece que não estava rendendo. Falei, o que eu estou fazendo aqui? A casa nossa já estava com bastante criança. Tem hora que missionário dá vontade de voltar. Eu sou um deles.
Tem hora que dá vontade. Aqui eu vejo missionário, tem uns que vai só à frente, mas acho que eu não sou muito daqueles de ir. Mas naquela manhã o Senhor veio e falou: eu não trouxe você aqui nem para aprender o inglês e nem para aprender o Nepali, mas trouxe você aqui para ser pai. Para mim, falei, glória a Deus, tinha várias crianças. E depois eu comecei a aprender a ler. Ficava igual o menino quando estava sendo alfabetizado. Eu olhava a letra, aconteceu um milagre. Estudava, aí eu comecei a aprender. Eu lia lá aquelas letras, os números, tudo diferente. Eu conseguia ler uma placa de carro, conseguia ler os outdoor lá em Katmandu. Falei, glória a Deus, eu aprendi. Deus fez um milagre. Fui fazer o teste. Na hora do teste, eu li o texto. Parecia prezinho primar, né? O macaco foi no zoológico e tomou Coca-Cola. Era o texto. Tudo escrito em Nepali, igual Hindi. A professora olhou e falou assim: eu não acredito. Você dá conta de ler e dá conta de entender o que você leu. Eu falei assim: o macaco foi no zoológico, esse era o texto, e tomou Coca-Cola. Ela falou: você entendeu? Para mim o dia mais feliz. O milagre vai acontecer a hora que você descobre o que o Senhor quer para a sua vida. Amém? Talvez hoje você está vivendo às vezes uma crise na sua vida, porque ainda você não descobriu. Talvez você está com vontade, às vezes até de desistir, mas o Senhor, Ele tem algo para você. E o tempo passou, e uma menina chegou com um boletim da escola. A primeira menina que chegou na nossa casa, chegou com 3 aninhos, que a mãe não queria ela, e ela foi morar conosco. Eu gosto mais de criança. Sou avô, tem 4 netos natural, tem mais 2 lá no Nepal, que esses netos você vai arrumando, e na Tailândia um monte já. E aí o que aconteceu? A menina chega com o boletim, falou: tio, assina aqui. Falei: o que você quer, Rebeca? Ela falou: assina aqui. Aí eu olhei lá, estava meu nome, com a casta dela, Lucas Tamangue. O Senhor naquela hora confirmou aquilo que Ele tinha falado para mim. Glória a Deus. Amém? Tudo estava correndo bem. Tudo. Montamos uma escola lá no Nepal. A escola já estava com quase 300 crianças, com as casas funcionando, bastante criança. Mas um dia o Senhor fala: meu genro foi para lá, minha filha foi para lá, meu neto mudou, uma neta minha nasceu lá, outra neta nasceu. Tudo estava correndo bem no Nepal. Mas aí o Senhor nos tirou ali daquele lugar. As igrejas funcionando. Nós implantava igreja nas montanhas. Você já ouviu falar da história? Seu pai já esteve lá, andou até de moto lá com os nepaleses. Rodamos aquele Nepal praticamente todo. Passava o filme de Jesus, tinha um telão menor do que esse. Chegava naquelas vilas, punha aquele telão, e era uma alegria, era uma festa, que a primeira vez que a pessoa ia ver um filme, ele olhava e ia ver um filme, na língua dele, era o filme de Jesus. Várias pessoas converteu, várias igrejas foram abertas lá, pastor. Teve um lugar que eu falo assim, teve um lugar que nós chegamos primeiro do que a Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola naquele lugar. E nós subimos, e para a honra e glória do Senhor, várias famílias, várias pessoas foram alcançadas. Teve uma igreja naquele lugar.
Eu era roceiro. Ainda continuo ainda do mesmo jeito, até o sotaque nem não mudou ainda. Mas quando o Senhor quer usar, se Ele usou a minha vida, Ele pode usar a vida de qualquer um de vocês. Talvez muitas vezes a gente fala assim, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu já pisei em quase 30 países. Ou mais de 30. Já rodei em vários lugares, não foi passeando. Foi para fazer alguma coisa. Já tive em países que vocês, eu acho que vocês, teve alguém aqui que já foi no Afeganistão? Eu já tive lá. Somália. Coreia do Norte. E o Senhor já me levou nesses lugares. Porque eu sou capaz. Porque o Senhor não me levou. Não é porque eu sou capaz. Um dos maiores segredos de missão é você obedecer. Meu pastor chegava, eu estava lá, igual agora, estava lá na Tailândia, muita coisa para fazer, bastante criança chegando, nós trabalhamos lá, meninas dos olhos de Deus, muita coisa para fazer. Pastor Zé falou, Lucas, eu quero que você vá lá na Somália agora, quero que você vá lá no Sudão do Sul, lugar para você andar. Você precisa de segurança. Não estou me gloriando de forma alguma, mas você precisa de segurança. As pessoas andam ali, a segurança do carro que a gente andava, tinha 4 homens atrás com metralhadora, e a gente corre risco de vida em todo o tempo. Eu gosto, porque eu amo Jesus, não é porque eu gosto. E naquele lugar você encontra o favor do Senhor. Então lá no Nepal, nós estava saindo, minha filha, missionária também adoece. Minha filha deu uma tuberculose no cérebro. Vocês já ouviram falar que dá isso? Tuberculose geralmente é no pulmão, né? Agora lá no Nepal ela pegou uma tuberculose na cabeça. Minha filha nasceu no Dia dos Pais. Eu tenho um amor por ela. Está morando lá em Juazeiro. Vou lá ver ela. Vou com o pastor Boneir. Nós vamos gastar 2 dias para chegar lá. Meu tempo é curto aqui, mas estou com saudade dela. Tem 2 anos que eu não vejo. Muitas vezes você tem que renunciar até essa questão. Você vê um neto crescer. Eu vi aqui tanto de criança aqui. Tem neta minha que está crescendo, que eu praticamente nem peguei. Na hora que é difícil, mas não tem preço que pague. Você está fazendo algo que o Senhor quer. E a minha filha deu essa tuberculose, e ela foi tratar lá na Tailândia. E ela foi para um hospital, teve que fazer a cirurgia e teve que passar alguns dias lá. 42 dias. Vocês têm que alugar uma casa próxima ao hospital, porque ela não pode dar outra convulsão, porque é perigoso. Naquele momento eu e a Sheila, minha esposa, as crianças, Ana Júlia, com 2 para 3 anos, o Davi já era maior um pouco, e nós levamos a Patrícia ali, ela fez a cirurgia, o hospital era aqui, alugamos uma casa que tinha que passar numa das ruas mais famosas em Bangkok, que é a rua da prostituição lá, chama Nan Square. Eu estou contando um pouco da história, o porquê que a gente está lá na Tailândia, para vocês entenderem. Passava para lá, passava para cá,
levava roupa, levava comida para minha filha que estava no hospital, estava na UTI. Um dia meu neto foi, e ele falava assim: vovô, mas que lugar fedido, né? Coitada dessas mulheres. A gente passa cedo, passa aqui, e as mulheres estavam lá, bebendo, os homens ali, aquele monte de homem, aquilo não parava, era dia e noite. Minha filha lá na UTI, eu queria que ela saísse de lá, normal. Falei: Senhor, se o Senhor curar minha filha, eu quero fazer algo para as suas filhas aqui. E eu esqueci dessa oração. Mudamos para o Camboja, voltou para o Camboja, ela operou e mudamos para o Camboja. Saímos do Nepal, estava produtivo, e o Senhor nos permitiu que 1 ano a gente passasse ali junto com ela, cuidando. Pastor Júlio César, né? Mas me deu um negócio tão ruim. Achei que eu estava até com uma depressão, sei lá. Falei: vou voltar, quero ficar mais não. Vou voltar, não quero mais. Liguei para o nosso pastor Zé. Pastor Zé, estou voltando, não quero mais. Mas na hora que eu ia voltar, a Sheila, minha esposa, falou: bem, você não vai nem lá no Nepal. Eu não quero voltar, eu creio que isso não é de Deus. Eu vou voltar para o Brasil, vou voltar lá para a roça. Queria voltar lá para a roça. A Sheila falou assim: bem, você vai voltar para lá, mas você não vai nem lá no Nepal? Falei: eu vou. Fui lá, comprei uma passagem lá no Camboja, rapidão. Eu falei: eu vou lá despedir. Já tinha comprado a passagem aqui para o Brasil já. A hora que eu cheguei lá, 2015, foi o dia que a terra tremeu lá. Quase 10 mil pessoas morreu. Estava na igreja, na hora que ia ministrar, a terra tremeu e nós descemos. A igreja era no 3º andar, a igreja pequenininha, mas estava ali umas 100 pessoas para a gente sair lá embaixo. Deu muito trabalho. O Senhor usou muito a minha vida ali, daquele homem que estava desistido, jogando a toalha. O Senhor usou muito a minha vida. Eu não queria sair ali do Nepal. Eu falei assim: eu vou ficar. Passei 3 meses lá. A terra tremia quase todo dia, muitas vezes, e presenciei ali várias pessoas, mas um lugar mais forte. Fui visitar uma vila lá, a igreja tinha caído um pedaço, assim, as casas tudo no chão. Cheguei lá, aquele povo cantando. Eu falei: você está cantando com tudo aí? Eu só chorava, e aquele negócio lá. Ele falou assim: você tem que dar glória a Deus, porque aqui, ó, o Senhor nos poupou. Casa a gente vai construir outras. Esses animais que morreu, a gente compra outros. E eu comecei a entender. Eu falei: gente, qual o motivo que eu tenho para estar dessa forma, querendo voltar, desistir? Fiquei lá durante 3 meses. Construímos casa, deu muito alimento, levava alimento para as vilas, levei muitos médicos para a vila, que eu tinha um conhecimento daquelas estradas, da língua. Até que um dia, depois dos 3 meses, parou. Eu voltei aqui para o Brasil e fui orar e pedir ao Senhor. Falei: Senhor, me dá uma palavra. Jejum e oração. O Senhor vem. Às vezes você não está sabendo, faz jejum, ora. Eu fui para o meio do mato, ficava lá o dia todo, não comia. E ali o Senhor veio e perguntou só uma coisa. O Senhor vem, perguntou algo: como que está a sua filha? Eu falei: o Senhor curou.
Mas ele falou, mas as minhas continuam lá. Que eram as meninas lá de Bangkok. Arrumamos as malas. Começamos o trabalho na Tailândia. Então esse foi o motivo. E hoje, graças a Deus, temos uma casa. 2 casas. Uma casa de meninos e uma casa de meninas que já está lotada. Temos um centro de treinamento que dá aula de inglês para as crianças. Nós trabalhamos contra o tráfico. A Tailândia, ela tem 70 milhões de habitantes, mas ela tem em torno de 1% de cristão, misturado, católico, mórmon, tudo que diz cristão, entra nessa faixa, 1,2, 1,4 no máximo, cristão em torno de 0,5%, cristão evangélico. O que impera lá é o budismo, cerca de 96%. Tailândia é um país bonito. Alguém aqui já ouviu falar da Tailândia? Tailândia tem ilha bonita, praia bonita, assim, mas tem um problema muito sério, que é a questão da prostituição, questão do tráfico. Pessoas, meninas, às vezes elas param de estudar, eles levam para Bangkok, e nós começamos o trabalho justamente para que essas mulheres fossem salvas, essas crianças. A primeira que chegou para nós, ela tinha uma menina que estava com uns 6 anos, uma outra menina mais nova, com a cabeça quebrada, porque o namorado dela estava drogado, pegou ela, arremessou na parede e quebrou um lado. E essa menina perdeu um pouco o movimento. Não morreu porque o Senhor não deixou, e tem um propósito. O nome dela é Kaimuk. Uma gracinha, menina. Todo mundo pegou Covid, menos ela. Ela foi assim, e ela que consolava todo mundo. E a mãe chegou e estava grávida. E ela não sabia, queria tirar o filho. E nós pegamos, falei, não tira, não aborta. Eu vi vocês orando assim em relação do aborto. Lá é muito comum. Graças a Deus, o filho nasceu e ela pôs o nome de Mateus. Se eu tivesse ido para a Tailândia e só o Mateus tivesse sobrevivido, já tinha valido a pena. Que muitas vezes a gente fala assim, o que eu fui fazer, que aonde que eu vou? Mas graças a Deus, o trabalho hoje, para a honra e glória do Senhor, tem crescido. Nós estamos ajudando nas escolas, que descobrimos que a maioria das crianças, elas com 12, 13 anos, elas saem da escola para ir para a prostituição. Nós temos casos de meninas lá, menina com 3 anos, estava sendo abusada. Menina com 5 anos, estava sendo abusada. Isso não é pessoa de longe não, a menina de 3 anos, era o avô que estava fazendo isso. Quanta maldade, né? Eu sei que isso acontece aqui no Brasil também, em todos os lugares. Quero dizer algo para vocês. O Senhor está perto de voltar. A gente tem que estar preparado, porque tanta coisa que está acontecendo que não é normal. Isso é anormal. Deus tem um propósito na vida de cada um. Na minha, da minha esposa, nós queremos, não sei até quando Ele quer, mas permanecer. O programa está crescendo, nós estamos com quase, esse ano nós conseguimos ajudar 320 crianças a não irem
não abandonar a escola, junto com as igrejas locais lá. Estamos trabalhando com 15 igrejas, já tem 15 igrejas lá no nordeste da Tailândia. A igreja, às vezes você chega lá, aqui, você me contando que a igreja lá já encheu, e aqui tem 4 anos que você está aqui, sua igreja cheia. Um pastor me contou uma história lá da Tailândia, que o primeiro missionário cristão que teve lá, ele levou 70 anos para ganhar uma alma. Falei, gente, o que acontece aqui nesse lugar? Parece que o povo não converte, não quer saber de nada. Mas hoje, as nossas crianças, elas vão para a igreja, elas estão conhecendo o Senhor, e nós começamos nesse trabalho de prevenção junto com essas crianças. Várias estão convertendo, os pastores estão trabalhando, a igreja tinha 5 pessoas, hoje tem igreja que já está com 40 membros, a maioria as crianças, e a família convertendo. Se o Senhor mudar um pouquinho a história, de uma semente que você colocou lá, e ela dá fruto, já valeu a pena. Então nós viemos aqui, pastor, para que você esteja orando por essa nação, uma nação que hoje depende muito da oração, porque às vezes é difícil, o povo não conhece, tem um negócio, o tailandês tem um negócio de chegar e falar assim, Maiperai, fala, não estou nem aí. Fala, você morreu hoje, para onde você vai? Você vai para o céu, vai para o inferno? Maiperai, estou nem aí para onde eu vou. Não é assim. Nós temos um lugar para ir. Não é dessa forma que vai acontecer. Ela tem que pensar na salvação dela, ela tem que pensar que existe um Deus que pode mudar, pode transformar. Essa menina que chegou, que ela estava com essa criança, hoje ela está cuidando da casa das outras crianças. Ela não tinha esperança, e a menina dela está crescendo e está estudando. Temos um trabalho também junto com as cestas básicas, que são as vovós. Nesse trabalho já teve pessoas que nós levamos lá, cesta básica, num ano, você quer aceitar Jesus, falar de Jesus? Teve umas que não aceitou, mas teve uma que aceitou. Quando a gente voltou no outro mês para levar a cesta básica, ela já não estava lá mais, ela tinha morrido, mas ela ouviu, e ela aceitou Jesus. Teve um homem, nós levamos a cesta básica para ele 2 anos, e ele não dava resposta. Ele dizia que só ficava ouvindo. Aí deu uma apertada no caixa, eu falei, vou cortar, a primeira que eu vou cortar vai ser a dele, vamos cortar. Ele não estava, vamos. O Senhor queria me mostrar algo. O dia que eu fui lá para pensar, para conversar, aquele homem batizou. Uma semente, uma comida que estava dando lá, 2 anos, e mudou a história daquele homem. Posso pensar, podia estar aqui cuidando dos meus netos, cuidando de filhos, mas eles conhecem o Senhor. Mas naquela nação, muitos não conhecem. Como ouvirão, se não há quem pregue? Essa é uma responsabilidade nossa. O Senhor, quando Ele foi subir, Ele falou assim, falou algo ali, falou, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho, fazei discípulos. E o que a gente está fazendo é exatamente isso, ali no Nepal,
na Tailândia, nos países que a gente tem passado, tem andado. Somália. O rapaz que estava lá na Somália, estava visitando o interior. Ele falou: se eu falasse de Jesus, eles iam cortar meu pescoço. Teve um dia que eu tive uma experiência na Coreia do Norte. Eu falei, eu cheguei lá, o cara falou: você não pode isso. Perguntei para ele: o que eu posso? Ah, você não pode tirar foto disso, daquilo. Falando o que eu não podia, porque é muito fechado. 3 pessoas ficavam o tempo todo de olho em mim. No hotel que eu estava, a hora que eu descia o elevador, eu chegava, eles já me cumprimentavam. Eu falei: será que eu vou ficar aqui 5 dias sem falar nada de Jesus? A minha missão que eu tinha ido lá fazer, eu tinha concluído. Mas aquele rapaz, eu chamei eles para almoçar e comecei a conversar com ele. Ele fumava muito. Eu falei assim: um dia eu fumei bastante, mas eu fui liberto. Hoje eu não fumo mais. Ele tossia muito. Eu falei: eu também tossia. Ele falou: o que você fez? Ele me deu a chave. Eu falei: teve um Deus que me libertou. Era o penúltimo dia que eu estava lá, e a hora que eu estava saindo, que eu estava passando a imigração, ele gritou: Lucas. Eu falei: meu Deus, o coração disparou. Lucas. Que eu olhei para trás, ele falou: volte novamente. Comecei a chorar. A única pessoa que eu falei de Jesus, ele pediu para mim voltar novamente no país. Amém. Será que nós temos responsabilidade? Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dará. Aonde você colocar as suas mãos, aquele lugar vai ser abençoado. Pode ser um país fechado, pode ser uma Somália, pode ser um Sudão do Sul, pode ser o Afeganistão, mas você foi ali e a história vai mudar. Lá na Somália, dados desse rapaz que professa Jesus, tem cerca de 500 crentes. Pastor José tem 85 anos. Hoje eu fiquei com vergonha. Ele foi ministrar de manhã. Ele falou: eu quero ir. A saúde dele não está boa, mas ele quer ir. Isso é para nós. O Senhor encerra o versículo dele dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Vai, a conta ele paga, ele te protege. Amém? Eu queria mostrar o vídeo para vocês conhecerem um pouco do trabalho. Se eu começar a conversar aqui, eu vou atrapalhar vocês e dormir, né? Porque amanhã é cedo, né? Cadê o... Então, não fica com medo não. Às vezes vocês estão falando, missão é para nós todos. Eu quero te falar, quem vai, quem obedece, é privilegiado. Talvez você, a pessoa aí que, não sei, talvez o Senhor já falou com você alguma vez, fala: larga isso aí, isso aqui tem um dia, para que o Senhor chegar, Ele vai te levar. Para quem vai ficar isso? Ou o dia que a gente for, às vezes a gente pode estar vivo. Para quem vai ficar essas coisas?
Não vai levar nada. O Senhor fala para a gente juntar tesouro aqui na terra. Aonde? Eu quero ir mais. Uma nova história está sendo escrita, vivida por aqueles que o Senhor separou para fazer parte da nossa grande família Meninas dos Olhos de Deus na Tailândia. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Promovemos para as crianças vulneráveis ao abuso e ao tráfico humano a oportunidade de ter a infância resgatada. A dignidade restaurada. De receber e oferecer o amor verdadeiro, um futuro cheio de esperança. Outra maneira de prevenirmos o tráfico humano é proporcionando a oportunidade de um desenvolvimento pleno através da educação. Distribuindo kits escolares em diferentes vilas no Nordeste tailandês, onde existem meninas e meninos em risco. Viabilizando aulas extras em nossos centros de treinamento. Distribuindo cestas básicas para as famílias necessitadas. Mas queremos ir além, semear a semente, crendo que ela vai dar frutos através dos dons que a nós têm sido confiados. Atendemos pessoas no programa de fisioterapia e desenvolvemos o projeto de aquaponia, para que famílias possam viver de forma digna e sustentável. Mas o mais importante é a palavra da vida que é espalhada, porque ela nunca volta vazia e os frutos são para a eternidade. Assim seguimos buscando sua face, declarando Maranata, indo aos confins da terra. Essa menina aqui é a Rebeca, a que chegou com 3 aninhos para nós. Ela dormia, ela é nepalesa, ela dormia no meio da minha cama, junto comigo, com a minha esposa. Hoje ela tem 21 anos. Ela está conosco lá na Tailândia, está fazendo faculdade lá. Ela falava que eu era o pai, e ela diz ainda que eu sou o pai dela. Hoje é uma moça e está nos ajudando. Talvez você pense que essas crianças logo está crescendo, pastor Júlio. Logo eles vai estar ministrando. Eles vai mudar a história desse lugar. Logo essas crianças vai estar indo para as outras nações. Às vezes você fala, eu não vou. Mas esses seus filhos são flechas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei, talvez algum de vocês, às vezes é novidade, né? Assim, falar assim, é questão de... Mas eu creio, eu falo pela minha vida, o Senhor não vai tirar a gente, não é só na hora da catástrofe, mas pode ser no momento que está tudo bem na sua vida. Teve um profeta que ele tinha feito uma grande reboliço, né?
Depois ele escondeu numa caverna. Mas o Senhor veio lá, não foi com trovão, não foi com nada, mas foi com a brisa suave. Amém? Deixa eu orar. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa igreja, Senhor, porque são pessoas que estão servindo a Ti, Senhor, estão servindo ao Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus, o Senhor ministra aos corações deles, vê a necessidade que as nações hoje precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos leve além, ó Pai. Pessoas não Te conhecem, as nações ainda tem muitas que não Te conhecem, nunca ouviram falar que existe um Deus bom. A gente tem visto o que tem acontecido ali em Israel, aquele povo ali atacando. Eles não sabem que tem um Deus que tem amor. Quantas crianças hoje estão sendo traficadas? Quantas crianças hoje estão no cativeiro? Porque elas não tiveram um pai, não conhecem um pai que pode cuidar delas, que pode mudar a história. E eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, Pai. Qual é a nossa obrigação, Pai? O que temos que fazer? Eu te digo, papai, eis-me aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.